Nós vamos pedir por eles. Estende as suas mãos. Nós vamos pedir que esse Espírito Santo venha se mover também na vida deles e nessa pregação, nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, nós te pedimos por esses filhos, Senhor, que se colocam à disposição da Tua palavra, da Tua missão. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor abençoe e derrame a Sua misericórdia, a unção do Espírito Santo sobre essa palavra, Senhor. Que essa pregação seja uma pregação profética em nome de Jesus. Que Nossa Senhora interceda por eles, interceda pela sua família, interceda por esse momento, pelas suas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje eu estou feliz que eu estou do lado aqui do meu amor. Que coisa boa, não é? Vamos sentar um pouquinho? Vamos lá? Para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Guto. Essa aqui é Zulene, minha esposa. Eu já estive aqui algumas vezes no grupo de oração falando com Deus. E é muito bom quando a gente volta aqui, principalmente quando volta e eu venho com Zulene, que hoje vai falar também um pouquinho aqui. Então ela geralmente não fala, ela canta, né? E hoje vai falar e cantar, não é, amor? Combinado, né? Do jeito que a gente ensaiou, tá bom? Vocês estão me escutando bem lá atrás? Dá um sinalzinho de legal, tá chegando legal aí, tudo certo? Que bom. Que bonito perceber que toda essa movimentação desse mês de maio está sendo um mês de maio dedicado a pensar um pouco sobre a nossa vida como família, como casais, como projeto de Deus e família, né? E a primeira coisa que eu queria trazer na nossa conversa hoje é fazer uma pergunta, né, para nós. Talvez você consiga imaginar um pouco como se deu o dia da sua concepção. Aqui tem algumas crianças, mas os jovens, os adultos, eles conseguem compreender como se dá o processo de concepção, o processo da concepção humana. O dia em que no óvulo você foi concebido, concebida. Deus age naquele momento. Aí eu faço uma pergunta: existe possibilidade de olhar para a concepção humana e não entender que é um ato divino? Há tantos e tantos anos o ser humano ele dá um jeito para poder não sei o que, é fertilização para cá, é não sei o que, e dá um jeito e congela não sei o que, aquela coisa toda. Mas o ser humano ele nunca conseguiu reproduzir o ato divino da concepção humana. Como o ser humano, que
que é concebido de modo sobrenatural, que para chegar a esse mundo, para ter a vida nesse mundo, o ato da concepção é sobrenatural. Como o ser humano que, ao chegar a esse mundo, ele precisa do sobrenatural, como que ele vai viver nesse mundo sem o sobrenatural? Se para termos vida nesse mundo foi preciso a ação sobrenatural, como que nós vamos continuar nesse mundo sem a ação sobrenatural? Aquele que vive no mundo sem a ação sobrenatural, ele sempre vai se sentir incompleto, vai sempre faltar alguma coisa. Porque, resumindo toda essa primeira conversa, nós nascemos para o sobrenatural. O ser humano, ele é incompleto quando ele não tem espaço para o sobrenatural, quando ele não tem espaço para o transcendente, quando ele não tem espaço para a ação de Deus. Então é impossível o ser humano, uma família, um ser humano completo nesse mundo, se não tem espaço para o que é divino. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida e percebe que está parecendo que tudo está perdido, ou está sem esperança, ou está sem alegria, ou está sem sentido, certamente é que nós estamos olhando mais para a terra do que para o céu. Certamente é porque nós estamos olhando mais para o natural do que para o sobrenatural. Existe possibilidade na vida de uma mãe ela ter força pela sua humanidade, se não tiver a força de Deus sobrenatural? Cuidar de 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, 8, 10, 12, 15. Existe possibilidade da gente dar conta da nossa vida se não tivéssemos uma força sobrenatural? Quando perde alguém, quando vem a doença, quando vem a dificuldade, a situação financeira. Então a nossa vida a gente vai vivendo, e quando tudo está perdido, quando tudo está uma bagunça, quando tudo não tem muito sentido, certamente é que nós estamos olhando mais com o olho da terra do que com os olhos do céu. Estamos olhando mais para baixo do que para o alto. Porque a vida, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Não tem jeito. Quando a coisa está difícil e ainda não encontramos o caminho, é porque a reza está pouca. Quando o desespero está grande e eu não tenho mais sentido e eu não tenho mais para onde ir, é porque a reza está faltando reza. O ser humano, ele só encontra caminho para qualquer situação da vida quando ele de fato, ele se abre para uma ação sobrenatural. Nós fomos feitos para o sobrenatural. A correria da vida tira de nós a sobrenaturalidade da vida. A correria do dia a dia tira de nós o olhar para aquilo que é transcendente, para aquilo que o ser humano não explica. O católico, o cristão, os santos são pessoas que vivem coisas em que o mundo não explica. A partir do momento em que no nosso batismo o padre coloca sobre a nossa cabeça a água, que simboliza a força do Espírito Santo, chega até a nossa vida uma força, uma ação, um ânimo, algo que o mundo não explica. A partir do momento em que nós recordamos em que existe em nós uma força de Deus, em que agora estamos nos preparando para celebrar no dia de Pentecostes, e essa força de Deus é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que nós cristãos nascemos para tocar o que o mundo não explica.
Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, logo no início, a partir do capítulo 1, São Paulo vai dizer à comunidade de Romanos: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Não vos conformeis com este mundo. Quando eu falo que nós cristãos fomos feitos para tocar algo em que o mundo nunca vai entender, a viver com uma força em que o mundo vai entender, nunca vai entender, é sobre isso daqui. Repita comigo: a nossa forma não é do mundo. A nossa forma, a única que cabe em mim, é a forma do céu. Quando aqui São Paulo fala aos romanos: não vos conformeis com este mundo, ele está falando que o nosso formato, a nossa forma, não é deste mundo. Que nós somos chamados a conformar a nossa vida aquilo que é do alto. A forma, o formato da nossa vida e da nossa casa deve ser o formato do céu. O que a gente respira, o que a gente faz, como a gente vive, deve ter o formato do céu. Aquilo que a gente decide, aquilo que a gente vive dentro de casa, aquilo que a gente assiste, o que passa na tela do nosso celular, o que passa na tela da nossa TV, os lugares dos quais nós decidimos frequentar, os programas que nós decidimos viver com a vida, deve ter a forma do céu. O que não tem a forma do céu não te cabe. A vida que não tem o formato do céu não te cabe, não me cabe. A partir do momento em que nós entendemos a forma que nós precisamos ter, a vida ela vai tomando um sentido totalmente diferente. E é impossível ter a forma de Cristo sem estar unido a Ele. Tem uma história de um dia que de um monge. Estavam dois monges. Eles moravam num lugar que tinha uma lagoa, na verdade um rio, né? Um rio. E os dois foram um dia rezar num barco. Barco ali, né? E um de um lado do barco e o outro do outro lado, cada um na ponta do barco. E eles foram rezar a liturgia das horas, que é a oração que os padres, os monges rezam todos os dias. As laudes, a hora média, as vésperas, as completas. E eles foram rezar algo que eles fazem todos os dias ali. E eles começaram a rezar: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como é. Chegou um momento em que veio uma ventania e as águas do rio começaram a ficar mais turvas. E foi levando o barco para um lugar perigoso. E o barco podia virar e tinha jacaré dentro. Aí um monge olhou para o outro e disse: meu irmão, fecha o breviário e vamos rezar. Meu irmão, fecha o breviário, vamos rezar. Era tão automático o que eles faziam todo dia, que nem eles estavam percebendo que já estavam rezando. Ter a forma do céu na nossa vida é a gente entender
que a gente precisa estar unido a Jesus para não estar conformado neste mundo. Tem um santo muito antigo, um santo da igreja oriental, São Serafim de Sarov, que ele dizia qual é o sentido da vida do homem, da mulher, do ser humano. Em uma frase muito simples ele diz: os pássaros voam, os peixes nadam e os homens rezam. Do mesmo jeito que é vital para um pássaro voar e para um peixe nadar, faz parte da nossa vida que a gente reze. A gente é criado desde pequeno a sempre fazer. Você tem que ser alguém na vida, você tem que dar certo, você precisa crescer, você tem que ser alguém na vida. O que é que você vai comer? O que é que você vai dar para os seus filhos? Você tem que sustentar uma casa. A gente é criado sempre a alta performance. A nossa sociedade nos impulsiona desde pequeno a ter alta performance, a trabalhar muito, a fazer muito. E tudo isso faz parte da vida do ser humano. Mas nem sempre a gente escuta todo dia: faça isso, mas nunca deixe Deus. Faça isso, mas se você fizer isso aqui, te atrapalhar e deixar Deus, pare e volte para Deus. Tudo vem dele. No trecho do Evangelho de João, de uma forma muito clara, no capítulo 15, Jesus falou qual é o segredo para ser feliz na vida. Jesus, ele foi muito claro, ensinando para a gente qual é a fórmula para ser feliz. A partir do versículo 5 do capítulo 15 de São João, o próprio Jesus escreveu a fórmula da felicidade. Você quer saber, sim ou não? Ixi, parece que não. Sim ou não? Jesus disse assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Você lembra quando você escutava do seu pai: você precisa dar um jeito da vida, você tem que ser alguém na vida. Será que você não vai ser alguém na vida? Você está entendendo? Produzir. Aí Jesus está dizendo: aquele que permanece em mim produz muito fruto. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Só que lá em cima, no versículo 5, Jesus vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Você percebe que a vida é muito mais simples do que a gente imagina, e que às vezes as coisas vão dando errado porque a gente quer fazer sem Deus. A gente vai pensar que estar no grupo de oração, rezar o texto, fazer um Pai Nosso e Ave Maria, e não desejar profundamente permanecer em Cristo, permanecer na videira, ter intimidade com Ele, ter uma vida de testemunho, ter uma vida de decisão com Ele. Se nós não entendermos que a nossa vida foi feita para o sobrenatural, para o alto, nós sempre vamos ficar à margem da mesa, diante de um banquete gigante que Deus tem para preparar para nós. Deus sempre preparado a nos dar um banquete, e a gente sempre pegando migalhas. O homem e a mulher que não reza, que não busca essa intimidade, essa proximidade, gente, é muito claro: sem mim nada podeis fazer. Se o ser humano foi feito para produzir, se a tua casa foi feita para poder dar fruto nesse mundo, se a tua história foi feita para dar algum fruto, deixar algum legado, sem Ele nada podemos fazer.
Por isso que o sentido do trabalho, da faculdade, o sentido da empresa, o sentido dos filhos, o sentido do marido, o sentido da esposa, o sentido do casamento sempre tem que ser Deus. Tudo que me toma de Deus não vem do céu. Tudo que me toma de Deus não vem do céu. E aí a gente vai afastando a possibilidade de estar na forma desse mundo. E qual é a forma do cristão? É aquele que obedece, teme e se entrega a Deus. A palavra obediência vem de obedir, significa dar valor a uma voz. Ob, olhar. Audire, ouvir. Ob audire, obediência vem de ob audire, significa dar valor à voz. Quantas vezes Deus pede algo para nós e a gente faz ouvido de mercador? Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas faz aquilo que não é para fazer? Quanto que Deus já te pediu, você é jovem, Deus te pediu da tua vocação e você tem enrolado a Deus. Deus te pedindo mais oração na tua casa e você prefere a novela. Deus tem te pedido uma vida espiritual e você prefere o celular. Deus tem pedido o jejum, o sacrifício, e isso não tem lugar na tua vida. Deus tem pedido a serenidade, a coerência, e você continua na mentira, e na maledicência, na fofoca. Deus tem te pedido fidelidade, santidade, e você continua na mentira, no adultério, na enganação. Obedecer é dar valor à voz de Deus, porque Ele fala. Estar na forma de Deus é temer a Deus, é entender que sem Ele o desastre é certo. Sem Ele o destino é terrível. E é alguém que se entrega totalmente a Ele, porque só nele que nós temos uma configuração correta. Por exemplo, aqui está ligado aqui, ó. Tá? Se eu for ali no computador, apertar um botão, desligar, desconfigurar, vai parar, vai ou não vai? A configuração, ou seja, qual figura? Configuração significa com a figura. A nossa figura nesse mundo é a figura de Deus. São Carl Acutis, que foi canonizado há pouco tempo, ele tem uma frase muito conhecida, que ele diz: todos nós nascemos originais, mas muitos, infelizmente, morrem como cópias. Vou repetir. Todos nós nascemos originais, mas muitos de nós, infelizmente, morremos como cópias. Qual que é o projeto original para a nossa vida? É que tenhamos a forma de Deus. É que a gente reze, que a gente dê testemunho, que a gente seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, um bom estudante. A presença de Deus em nós me faz uma boa pessoa, uma pessoa coerente, uma pessoa que sabe que acorda no dia e ela precisa rezar, e ela precisa ler a Sagrada Escritura. A gente não pode ficar numa dinâmica de vem, e eu nunca vou. Numa dinâmica em que vem Deus, vem Espírito Santo, vem Deus, vem Espírito Santo, e eu nunca vou. Ou eu faço de conta que eu vou. E aí eu fico numa situação em que eu vou colocando coisa do YouTube, eu escuto padre fulano, frei fulano, não sei o que, tudo maravilhoso, tudo bonito. Mas se isso não muda a tua vida, se você não tem a tua vida com Deus, tudo isso um dia vai passar. Vai passar. A vida com Deus é que nos configura aquilo que nós somos como original.
vocacionados à santidade. Não me responda, mas eu pergunto: se hoje você morresse, morreria como original do que Deus quer para você, ou como uma fotocópia do que Deus te criou? Aí eu pergunto para mim também. Como é que você está? Original ou do Paraguai? Deus nos trouxe aqui hoje para a gente voltar à configuração original, a voltar para casa na configuração original, vocacionados à santidade, decididos a levar para nossa casa uma pessoa que é capaz de mudar a realidade da nossa família. Talvez você seja hoje uma fotocópia e você tem tentado até hoje voltar para a configuração original. Talvez as dores da tua vida, os teus traumas, aquilo que você viveu, te fez e se tornando aos poucos uma fotocópia daquilo que Deus quer para você. Mas se Deus te trouxe aqui, sentou nessa cadeira para ouvir isso, é que Ele quer voltar você à configuração original. Não importa as tuas dores, não importa os teus traumas, não importa aquilo que você viveu na sua casa, nem aquilo que você escutou. Você que muitas vezes escutou dizendo: você não vai prestar para nada, você não sabe fazer nada direito, você realmente é um cara que é muito burro, você é muito burra, você é tapada, você é tapado. Hoje é dia de voltar à configuração original. Eu tive a graça de conhecer a mãe do Carlo Acutis. Eu estive no evento com ela na cidade de Assis, na Itália. E naquele dia ela deu uma palestra para nós. E eu esperei essa mulher falar do filho dela. E ela falou 40 minutos, né, amor? Mais ou menos 40 minutos. Cinco minutos foi do filho dela, 35 foi da Eucaristia. O meu filho só é santo porque ele amava Jesus na Eucaristia. Aquela mulher falava da Eucaristia de um jeito em que me convenceu para o resto da vida que para eu permanecer original, eu tenho que estar com Jesus. E naquele mesmo dia eu estive no túmulo de São Carlo Acutis. E aquele corpo daquele menino estendido, de 15 anos de idade, diante dos meus olhos. Eu sentei, fiquei olhando para o rosto dele, para o tênis dele, para o moletom dele, para a calça dele. E eu fiquei imaginando, mas assim, a casa desse menino de 15 anos está a poucos metros daqui. Esse menino que eu venero como santo, ele morava aqui do lado. E ali, do lado do túmulo de Carlo Acutis, tinha um papel contando a história dele. E eu li, e no mínimo 5 vezes eu vi naquela história o nome de Jesus. E ali eu fiz uma oração, perguntando ao Senhor: Senhor, será que quando um dia eu me for, contar a minha história e a história da minha família, será que vai ser possível contar a minha história sem citar o teu nome? Quantas vezes o teu nome, Senhor, vai ser citado quando contarem a história do Guto, da Maria, do José? E naquele dia eu descobri que ser santo é construir uma história que seja impossível contá-la sem falar várias vezes o nome de Jesus. Qual a história que você está escrevendo na sua casa? Tem espaço para o nome de Jesus? Qual história você está escrevendo no teu casamento?
na tua vida pessoal, quando você morrer, será como Carlos, impossível de contar a tua história sem mencionar o nome de Jesus? Será que a ação do céu, será que o sobrenatural na tua história vai ter espaço? Será que o nosso legado será um legado em que será inseparável ao nome de Jesus? É tão bonito porque Carlos escolheu morar em Assis. Ele morava em Londres e foi em Assis e disse: mãe, pai, esse é o lugar que para mim mais se aproxima do céu. Quem foi em Assis concorda, Assis é o céu. E ele disse: por favor, pai, por favor, mãe, vamos morar em Assis. É o jeito mais perto que eu tenho de parecer morar no céu. Aí a gente diz: nossa, que coisa linda. Isso é que é santidade. Zulene vai finalizar aqui com a gente para a gente rezar. Mas eu separei 3 trechos, de 3 pequenos trechos de cartas da mãe daquela santa que está ali, Santa Teresinha do Menino Jesus. Carta número 131. Eu tenho minhas 2 meninas mais velhas que estão de férias, o que é um verdadeiro prazer para mim. Mas eu também tenho um aumento muito grande no trabalho, porque eu tenho que cuidar de tudo que precisamos para fazer. Eu estou consertando vestido, estou até o pescoço com as costureiras. Tenho coisas essa semana, não terminei nada. Isso me preocupa muito. Santa Zélia também é santa, tá? Ó meu bem, carta 132. Isso é o dia até agora, e está só na metade do dia. Se isso continuar, eu vou estar morta à noite. Você vê no momento, a vida parece tão pesada. Eu não tenho coragem, porque tudo parece muita coisa para mim. Carta 137. Eu me senti muito mal porque as meninas não foram saudar o seu tio. Foi culpa delas. Não importava quantas vezes eu lhe dissesse: vistam-se cedo. Elas fizeram de uma forma, de modo a não estarem prontas como eu mandei. Para terminar, a mão de Deus não me curou em Lourdes. O que se pode fazer, meu tempo é um fim, e Deus me quer descansar em outro lugar que não seja na terra. Santos se cansaram. Santos não tiveram as suas orações atendidas. Santos choraram por não compreender porque que os filhos estavam agindo assim. Santos sofreram na carne como nós o peso do dia a dia. Mas não é sobre o quanto está pesado, mas é com quem você decide carregar esse peso. O cristão original é o cristão que sabe quem está pronto para carregar com você, porque de peso, de dor e de lágrima, aquele dali entende muito mais do que qualquer um nesse mundo. Cristo tomou sobre si as nossas dores. Se Ele carregou as nossas dores, nada que nós sofremos nesse mundo vai ser novidade para Ele, porque Ele já sentiu aqui, ó, no ombro. A vida do santo e dos santos não tem muita coisa diferente da nossa. Dói, é difícil, mas é com quem você decide viver a batalha. E sobre batalha, Zulene vai falar rapidinho para a gente terminar. Algo no coração dela que pode nos ajudar na nossa batalha do dia a dia. Boa noite. Eu vou dar apenas o testemunho, meu testemunho, né? Eu sou de uma família católica. Os meus avós
são católicos e eram católicos de ir à missa no domingo. Minha avó rezava bastante o Santo Terço. E meu pai, quando casou com minha mãe, ele olhou para ela e disse assim: a partir de hoje, nós dois vamos rezar o terço juntos, até o fim. E assim eles começaram. Todos os dias, os dois rezavam o terço. E os filhos foram nascendo, e ele colocava ali em cima da cama, pequenininhos, e todas as noites rezavam o Santo Terço. E isso marcou muito a minha história, porque foi através dessas bolinhas que muitas vezes nós não damos tanto valor, porque achamos que é uma oração repetitiva. Mas hoje eu sei que foram essas bolinhas que salvaram hoje a minha família. Eu vi meus pais chegarem 3 horas da manhã de festa, 2 horas da manhã, e eles estavam lá rezando o terço. Às vezes eles iam rezar o terço na casa de amigos, mas quando eles chegavam em casa, eles rezavam o terço juntos dentro de casa. E nós fomos crescendo, embalados na oração do Santo Terço. Aí pode surgir a pergunta: mas como que você sabe que foi essa oração? E dizer com tanta propriedade que salvou a tua família. Eu posso dizer porque o meu pai, ele vem de uma família de 6 irmãos. E só ele está na igreja. Com 4 filhos, bem casados. Com 4 filhos que são da igreja. Então o que eu tenho para falar para vocês é que abram as portas da casa de vocês para Nossa Senhora. Escancarem. E tenham a graça de buscar a fidelidade. Se não consegue rezar o terço todo, reza só uma dezena, mas reza em família. Talvez o seu esposo ou a sua esposa não queira, não tem problema, reza você. Foi através dessa oração também que quando a dor chegou na minha casa com um câncer na minha irmã de 17 anos, e muitas vezes minha mãe no Recife com ela fazendo tratamento, e nós pequenos em casa, eu vi meu pai sentado sozinho rezando o terço. Essa é uma oração aqui que o demônio tem medo e tem pavor. Você quer graças? Visite o Santíssimo Sacramento e reze o Santo Terço. Você tem milagres que vocês desejam alcançar? Vocês desejam que os filhos de vocês busquem o céu? Sejam pessoas que amem a Deus, porque a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé, porque a fé ninguém tira, ninguém arranca a fé do coração de um filho que foi depositada pelo pai e pela mãe. Hoje meus pais podem até dizer não a Deus, mas eu não vou dizer com a graça dele, porque a semente foi plantada. Não vale a pena estar nesse mundo, viver nesse mundo, não vale a pena, se não for para estar rendido ao coração de Deus. Filhos fortes, filhos corajosos, filhos tementes a Deus, são filhos que olham em casa a mãe e o pai dobrarem os seus joelhos
e clamarem a Deus. Por isso que nessa noite eu convido você agora a ficar de pé. Porque se você está aqui não é por um acaso qualquer. Se você está aqui foi porque Deus te trouxe para que você pudesse experimentar a graça que Ele tem reservada para a tua casa nessa noite. Por isso eu convido você, fecha um pouquinho os teus olhos, põe a mão no teu coração, e você vai lembrar agora da tua casa, de cada cômodo, da sala de estar, vai lembrando da cozinha, vai entrando nos quartos, e você vai passeando por cada cômodo, e você vai dizendo: fica Jesus aqui, fica Jesus nessa casa, essa casa é tua. Usa da tua imaginação, deixa Deus usar de você, da tua imaginação, para que Ele agora adentre o mais profundo do teu ser, e Ele chegue até a tua casa. E vai dizendo: Senhor, reina na minha casa, reina na minha família. Nós não queremos mais, Senhor, dar espaço para as coisas do mundo. Nós queremos apenas a Ti, Senhor. Quero Te louvar, Te engrandecer, canta. Te engrandecer E proclamar Tua vitória. e proclamar Tua vitória em mim. Ser todo Teu. Ser todo Teu. É o meu prazer. É o meu prazer. Te seguirei. Te seguirei aonde fores, Senhor. Agora você vai estender as suas mãos, como alguém que quer alcançar a sua casa. Tu és o centro. Da minha vida. És a razão. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos Não de Ti. quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Quero Senhor. que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor, Da minha vida. da minha vida. Olha para cá um pouquinho, para a gente terminar a oração, mas eu faço de novo a pergunta: como você se sente hoje? Original ou uma cópia do que Deus sonhou para você? Como a tua família está hoje? Na configuração original? Ou é meio que uma cópia do que Deus sonhou para ela? Hoje é dia de decisão. Compreende? Sim ou não? Sim ou não? Hoje é dia de tomar uma decisão séria. E eu quero falar de um modo especial para os homens agora. Uma pesquisa recente afirmou que quando uma mulher se converte numa casa, a probabilidade daquela casa viver em Deus é de 27%. Quando um filho mais velho
se converte e reza dentro de casa, a probabilidade da família toda se voltar para Deus é de 42%. Agora a pesquisa diz que quando o homem da casa reza, pega um texto, se converte, a possibilidade daquela casa viver em Deus é de 92%. Ei, homem não foi feito só para trabalhar e colocar comida dentro de casa, não. O mais importante da tua vida, homem, é mostrar na tua casa o quanto que Deus é primeiro lugar na tua vida e na tua história. Homem, saia daqui hoje com outra cabeça. Rezar não faz vergonha. Rezar não tira a autoridade. Rezar não te faz menor. Muito pelo contrário. Chama a tua família para rezar. Frequenta a Santa Missa. Confessa. Dá testemunho. E você vai ver na sua casa um grande milagre. Amém? Pegue teus dois braços. Fecha os olhos e diz: Senhor, eu quero viver como original. Eu quero viver como original. Faz da minha família original. Faz da minha família. Não queremos ser, Senhor, fotocópias. Queremos ser Não queremos ser um engano nesse mundo, Senhor. Queremos ser um engano nesse mundo. Nós queremos viver os teus sonhos para a nossa casa. Nós queremos viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos para mim, Senhor. Quero viver os teus sonhos. Por isso, Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Por isso, Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Volta ao centro da minha história. Volta ao centro da minha história. O centro da minha vida não sou eu, Senhor. O centro da minha vida não O centro da minha vida não é o meu trabalho, Senhor. O centro da minha vida não é O centro da minha vida não é o meu problema, Senhor. O centro da minha vida não é o meu problema. Eu quero te devolver, Senhor, o teu lugar na minha vida, O teu lugar, o teu lugar na minha história, o teu Senhor. lugar na minha história. Por isso diz agora do mais profundo da tua alma, nós queremos ouvir a tua voz. Diz: Tu és o centro, Da minha, és a razão da minha. Não quero tirar, não quero tirar. Quero que sejas o Senhor. Diga: da minha família, da minha família. Ergue os braços mais altos e diz: da minha família, da minha família, da minha família. Vocês, da minha família, força. da minha Só quem deseja e se sente original de fábrica, bate palma para Jesus agora, bem forte. Mais forte! E ainda em oração, vamos estender as mãos aqui sobre o culto azulene. Que Deus possa abençoar a missão de vocês, meus irmãos. Que vocês também sejam assim como os pais nesse testemunho.